Vamos lá. Bem, primeiramente, aqui um bom dia para todo mundo, quem está na sala aqui. Nós vamos falar hoje sobre um livro um livro bastante interessante, que inclusive eu devo confessar a todos, que é uma falha pessoal minha em não, nunca ter tido a oportunidade de ler, né? Que é a parte desse livro vai ser, vai ser objeto da nossa apresentação hoje, que é o livro do Edmund Wilson, Rumo à Estação Finlândia, que é um livro famoso, né, Luciano? É um livro bastante lido, enfim. E confesso para todos que é um livro que eu pessoalmente estava na minha fila de leitura e eu não tive a oportunidade de ler ainda. E o nosso querido amigo Luciano, como sempre, trazendo temas instigantes, como da última vez, ele traz um tema instigante e espinhoso, né? Tem que ter coragem para falar sobre o tema de hoje, que vai ser sobre Marx e o mito da dialética, trazendo justamente, salvo engano, é um capítulo, né, ou parte de um capítulo desse livro do Edmund Wilson, que eu recomendo uma leitura para mim, porque eu preciso ler o livro, e também para quem quiser também, enfim, também é importante ler esse livro. Tá na fila de leitura, Luciano, mas a fila vai andar, você pode ficar tranquilo. Então, novamente é um prazer encontrar todos aqui, mais um evento nosso do Prismas da Liberdade. Bem, Luciano, a palavra é sua. Opa, peraí, desculpa. E aí, é para passar o vídeo primeiro, o Luciano? Acho que pode passar o vídeo primeiro, é só para estimular aí as Vamos reflexões. fazer um avant-premiere, então, assistindo o vídeo aqui, e a gente vai dar seguimento depois com o Luciano. Quando você examina a história, você verifica o seguinte, que as grandes ditaduras, as mais cruéis, isso é uma observação que faz o Milan Kundera, elas não foram feitas por pessoas cruéis, mas foram feitas por pessoas que falavam em nome do povo, que diziam haver descoberto qual era o desejo do povo. Assim foi na Inquisição. A igreja tinha uma visão clara do céu. Ora, se eu tenho uma visão clara do céu, se eu sei o que é a verdade, se eu descobrir qual é a utopia verdadeira, então todas aquelas pessoas que são contra a minha utopia, elas são inimigas de Deus, elas devem ser eliminadas. E se vocês examinarem a história, vocês vão ver que esse padrão se repete. Quer dizer, no momento em que eu tenho uma visão clara do paraíso, há um mecanismo cruel de eliminação de todos aqueles que são contrários a essa visão de paraíso, né? Você veja, a República de Platão não era democrática. Os filósofos não são democráticos. Deus não é democrático. Aliás, uma coisa curiosa, né? O pessoal aí de esquerda fica falando Deus, democracia. Só existe democracia numa sociedade em que Deus morreu. Porque Deus não é democrático. A Santíssima Trindade não é democrática. A gente tem democracia quando a gente não tem mais um padrão absoluto, então a gente tem de fazer acordos. Então, a ideia de uma utopia fixa é muito contrário ao espírito democrático, porque o espírito democrático significa o quê? Um processo de reformulação permanente dos padrões e dos valores, que não admite que exista essa planificação. Temos um plano para o nosso Brasil, vamos realizar esse plano para o Brasil. Isso eu não acredito. E se vocês me permitirem um minutinho, eu quero contar uma história oriental. Que me foi contada por um paciente. Grande fonte da minha inspiração é lá no meu consultório, né? Eu sou psicanalista, um paciente me contou essa história. Um homem era muito rico, fazendeiro, e morreu, deixou a sua propriedade para os seus filhos. Todos os filhos receberam terras maravilhosas, menos o mais jovem, que recebeu um charco. Vieram os amigos dele, começaram a chorar e dizer: oh, desgraça, seus irmãos ficaram ricos, você ficou pobre. Ele disse: se é bom, se é mal, só o futuro dirá.
Passou um tempo, veio uma grande seca para aquela terra, as terras dos irmãos ficaram completamente secas e a dele se transformou num oásis. Ele comprou um cavalo branco importado, ficou rico, foi aquela felicidade. Vieram os amigos, ó, felicidade, agora você é um homem muito rico, que felicidade. Ele disse, se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. No dia seguinte, o cavalo branco fugiu e ele ficou pobre. Os amigos começaram a chorar, ó, que desgraça, você investiu tanto dinheiro nesse cavalo, ele fugiu. Ele disse, se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. Uma semana depois, o cavalo voltou com 10 cavalos negros maravilhosos. Foi aquela festa, vieram os amigos, disseram, mas que coisa fantástica, você está 10 vezes mais rico, que felicidade. Ele disse, se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. No dia seguinte, o filho dele, desajuizado, resolveu montar um cavalo selvagem, o cavalo jogou no chão, quebrou a perna, vieram os amigos, oh, que desgraça, seu filho, sem juízo, montou o cavalo, quebrou a perna. Ele disse, se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. No dia seguinte, vieram os soldados do rei para levar os jovens para a guerra, levaram todos os jovens, menos o filho dele que ficou. Vieram os amigos e disseram, oh, que feliz. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, é assim que eu entendo os projetos políticos. A gente tem um projeto político, agora nós temos a visão, é isso que vai ser bom. Se é bom ou se é mal, só o futuro dirá. E a política, a história tem demonstrado que os nossos projetos mais bem intencionados dão com os burros na água e, às vezes, as coisas que a gente nem sequer imagina, as coisas acontecem repentinamente. A história não é o ramo da racionalidade do planejamento. A história é o campo da irracionalidade das coisas imprevisíveis. E é por isso que eu abandonei as grandes utopias e me contento com pequenas utopias, a utopia da minha casa, a utopia da sala de aula, a escola. Eu acho que a escola pode ser um bom lugar. Eu acho que há muitas coisas muito boas que podem ser feitas na sociedade, mas a ideia de uma grande utopia, isso eu abandonei completamente. Bom, vamos lá, então. Bastante interessante o Luciano, o vídeo. Eu lembrei logo do Nietzsche, quando ele falou, né, sobre Deus, né? Nietzsche falava lá em Zaratustra, Deus está morto, né? É bastante interessante, mas uma coisa que o início, eu quero fazer apenas essa provocação para dar esse start para ti aí, né? Que eu acho logo de cara, eu verifico nesse vídeo, que eu confesso para você, quando você compartilhou, eu não assisti o vídeo, estou assistindo aqui agora, sobre essa questão de que, sim, os grandes ditadores, as grandes pessoas com boas intenções, elas sempre se arvoram na posição de proteção do povo, né, do bem à coletividade, né? Tanto que eu critico muito essa ideia do bem do interesse coletivo, porque geralmente quem diz o que vem a ser o interesse coletivo geralmente é um grande burocrata, né? Geralmente esse grande burocrata ele está naquela posição de poder e no que diz respeito como sendo a voz do Estado. E como eu tenho sérias desconfianças em relação ao Estado, por via de consequência, uma grande desconfiança em relação a esses arautos das boas intenções, né? Eu não conhecia esse vídeo, e sequer conhecia, não conheço o interlocutor desse vídeo, mas o assunto ele é bastante relevante, bastante instigante e bastante contemporâneo, né? Você verifica que esse vídeo aí deve ter no mínimo aí uns 30 anos, pelo menos, né? O Darcy estava vivo, né? Então, o Darcy acho que morreu já há uns 15 anos, se não me engano, né? Então, o Rubem Alves também já morreu, né? Também morreu também, né? Mas esse vídeo deve ter aí seguramente uns 30 anos e ele é bastante atual ainda. Enfim, deixo aí as palavras com você, Luciano. Então, bom, isso aí foi uma introdução, né? Acho que isso aí tem bastante a ver com o que a gente vai estar hoje. O Benê falou, o livro que eu mandei o capítulo foi esse aqui, não sei se o pessoal compartilhou, né? O Rumo à Estação Finlândia, do Edmund Wilson, mas eu vou trabalhar também com
O Edmund Wilson, eu acho que ele é tido como um cara de esquerda. Eu não tenho certeza exatamente como classificam ele. Mas eu vou mas eu vou comentar também coisas de 2 outros livros que também tocam no mesmo tema, que é esse aqui, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que é do Karl Popper, e esse aqui, que é um livro Marx, Karl Marx, né? Acho que em inglês é Marx e Seu Tempo, e é do Isaiah Berlin. O Popper e o Isaiah Berlin são tidos como pessoas marcantes aí do pensamento liberal do século XX. Eu não tenho tanto domínio do tema, então vai ser uma coisa meio chata aí do coisa que eu vou ter que consultar minhas colas aqui constantemente. Eu peço aí que vocês me desculpem, né? Mas uma coisa, o livro do Edmund Wilson é uma história do pensamento de esquerda. E ele tem particularmente uma coisa muito interessante. Eu nunca tinha lido antes, que ele que os marxistas chamam os socialistas utópicos, né, que fazem igualdade. Acho que o nome mais conhecido é do Robert Owen, né? Isso teve muita influência nos Estados Unidos, junto com o protestantismo. Então tem um capítulo só sobre o socialismo americano que ele fala. Então mas aí ele fala também, além disso, ele vai falar sobre Babev, sobre Lenin, e obviamente o Marx tem um peso muito importante. O livro do Berlin é um livro que ele tenta trazer as raízes filosóficas que levam ao marxismo. E uma parte disso é o Hegel, né, a dialética e o pensamento científico anterior ao Marx. O livro do Popper, ele é o livro mais militante dos 3, né? Ele junto com o Caminho da Servidão, né, do Hayek, tido como são livros que, na época da guerra, eles eram livros que tentaram marcar o liberalismo contra os 2 totalitarismos, tanto o fascismo como o comunismo. Então ele é veemente, as opiniões dele são muito fortes, né? Só a data, né? O livro do Popper é de 43, o do Berlin é de 1939 e o Edmund Wilson é de 1940. Todos eles têm um ponto comum, que é pensar o seguinte: como o homem faz a sua história? O que são leis? O que são opções humanas? Como que elas interagem, né? O Berlin, né, que é o que faz um traçado filosófico mais antigo, ele vai falar o seguinte: olha, a raiz aí de uma reflexão sobre a história humana é nos empiristas, que ele vai chamar que são o Locke e o Hume. O Locke de 1632 e o Hume é de 1711. E os dois, eles têm uma preocupação de leis de ciências naturais. Olha, como a gente teve uma compreensão das ciências naturais, será que a gente não pode ter isso para as ciências humanas, para as ciências da sociedade? Essa vai ser a questão que eles vão colocar. E outra coisa que eu vou reforçar é que eles vão falar: olha, somente os sentidos dão informação para a gente. Então, o que você enxerga, o que você sente a temperatura, o que você ouve, isso é que dá conhecimento para o mundo. Então, ele vai desvalorizar uma coisa de uma racionalidade ou alguma inspiração, desse algum outro conhecimento para o homem. Então, eles vão ter isso muito forte. Eles vão influenciar muito Voltaire e Diderot, e ele vai chegar num autor que aí o Berman vai falar: esse autor tem uma visão mais forte desse período, que é Spinoza. Spinoza é de 1632. Spinoza fala assim: olha, ele vai começar a achar que todos os aspectos da vida humana podem ser visualizados como relações causa e efeito. Então, existe leis, a ciência determinística, né? Quando você solta uma pedra, ela não tem opção de cair ou não cair, ela cai. Se você põe um combustível, um carburante, você começa o fogo, vai produzir calor. Então, não existe opção quando você está no campo estritamente científico.
Então, o Spinoza, ele vai falar assim, olha, uma pedra caindo, ela pode ter a ilusão que ela está optando por cair, que esse é o caminho que ela está optando. Mas, de fato, ela está obedecendo a leis pré-determinadas. E a ignorância, só a ignorância humana pode fazer que você pense que você segue caminhos. Ele vai ter essa opinião. E que o conhecimento, se você tivesse o conhecimento das leis, o conhecimento da ciência, você dissiparia essa ilusão. Mas isso aí não mataria a ideia de liberdade, porque a ideia de liberdade estaria associada a você saber que existem caminhos necessários, né? Que se eu quiser, sei lá, se eu quiser voar, não adianta eu sair pular de um prédio e sair e bater minha mão. Eu tenho que o caminho que eu posso voar é os caminhos que aceitem as leis da ciência. Então haveria caminhos necessários para o ser humano que você teria que respeitar. Bom, esse pensamento ele vai ter uma crítica grande, particularmente na Alemanha, quando aparece o Hegel. O Hegel ele é de 1770 e antes disso o Leibniz ele vai criticar o empirismo radical, porque ele fala assim, olha, você cai num dogmatismo com esse empirismo que é igual ao que ele tentou substituir, que é o pensamento religioso, né? Que existe um caminho traçado por Deus para os homens. Então, se eu acho que a ciência traça todos os caminhos, também você cai num dogmatismo, né? Ele vai pensar que esse pensamento também ele tem outro problema, que ele não explica a mudança. Ele pode explicar relações causa e efeitos naquele momento, mas ele não vai explicar como que o mundo muda. E aí ele vai partir de uma ideia que é, basicamente, a semente contém o carvalho, né? Quer dizer, a semente contém a árvore que ela vai gerar. Que ele vai dizer o seguinte, a partir do conhecimento daquela semente, você pode imaginar um futuro, você pode prever um futuro para a semente que vai virar cavalo, mas para o homem, para uma sociedade, para o mundo, né? O Popper, quando ele critica esse pensamento, ele fala assim, olha, de fato, existem dois tipos que ele chama de idealismo, que ele acha que é o idealismo, que são o seguinte, ó, existem ideias, existe um conjunto de ideias que governam o mundo. Ele associa ao Platão, que acho que algumas pessoas viram aí que era aquela história que existe o mundo das formas perfeitas, o governo perfeito, e que tudo a partir dele era uma degeneração daquela forma perfeita que existiu num passado, né? A outra ideia é a ideia do Aristóteles, é que tudo tem um fim, tudo foi criado com objetivo. Então, todo mundo, tudo tem um fim a ser atingido, e o objetivo é você não se perder no fim. O objetivo é a semente virar carvalho, ela fazer os filósofos chamar o seu eu racional, né? Ela se transformar ela cumprir o seu caminho todo. Então, tudo tem esse Teslos e que você deve seguir esse caminho. Então, ele encara isso no Aristóteles. Os dois têm um problema básico pro Popper. Ele fala assim, cara, como é que eu sei? Como é que eu sei que isso é verdade? Por que isso aí eu sei que existe... Como que você saía daquela caverna do Platão? Os homens estavam lá na caverna do Platão, todo mundo só vê sombra, ninguém vê tudo o que é verdade, mas como que sai? Como que eu consigo sair da caverna? A mesma coisa, como é que eu vejo Telos? Eu olhando um ser ou um país, como é que eu enxergo o caminho necessário que ele deve percorrer? Então, ele acha que esses dois pensamentos são elitistas, né? Porque ele supõe que existe um grupo que consegue enxergar. O Platão não tem nenhuma dúvida, né? O Platão realmente olha, existem alguns que nasceram para governar. E como eles conseguem enxergar a verdade,
como o mundo deve ser, eles nasceram para governar. Ele é elitista sem nenhum abatimento, digamos assim. Então, a gente pode pensar, isso aí é um pensamento que existiu na Idade Média, existiu na igreja? Não. A vez passada eu falei isso. Quando o Ernesto Araújo faz o discurso de posse dele, ele fala, olha, o presidente Bolsonaro trouxe a verdade para o Brasil. A verdade, ela é fundamental, mas ela nem se ensina, nem se aprende. A verdade é o amor. Ele fala, mas que raios é isso? Né? Por que algumas pessoas enxergam uma verdade e que define como o mundo deve ser? Qual é o critério dessa verdade? Bom, o Hegel ele vai nesse caminho, que existe um caminho traçado e que você tem que entender, alguns podem entender esse caminho que está traçado, e como você entende esse caminho? Ele vai falar que você entende isso pelo estudo da história. Essa vai ser a questão dela, vai ser estudar a história e entender como que existe um espírito que ele se materializa na história dos homens. Então, existe o espírito da Renascença, o espírito da Era Vitoriana, o espírito do romantismo alemão. E para compreender qualquer época, qualquer tempo, você vai ter que entender a totalidade desse espírito nessa época. E isso aí também é uma crítica que ele vai fazer ao empirismo. Ele vai falar o seguinte, olha, o empirismo divide o mundo. Eu enxergo verdades parciais, eu não enxergo o mundo holisticamente, como é o termo filosófico. Né? Eu enxergo como que eu crio uma vacina para o corona, eu enxergo como que deve ser uma política econômica, mas eu não tenho um conjunto que me dá a facilidade de entender o mundo inteiro. Mas o Hegel, eu acho que não. Você tem que entender o conjunto do mundo, que é entendendo o espírito da sua época. E a outra questão que o Hegel fala é que esse espírito que existe, que tem um caminho, ele vai se materializando na história, e isso aí não é uma maneira linear, não é um caminho gradual. Isso muitas vezes, isso é feito através do conflito. Né? Então, a ascensão do cristianismo, a destruição de Roma, tudo isso foi feito através do conflito. Então, essa ideia, que tem um espírito que você entende ele pela história, que ele vai trilhando e montando o caminho das nações. Ele ficou extremamente popular, ele virou a visão científica, a visão filosófica mais forte tanto na Alemanha como na Rússia. Ele vai influenciar tremendamente o Marx, e ele é estranhíssimo. Se você lê a ideologia alemã, se você lê o Marx polemizando com contemporâneos dele, realmente os caras estão pensando como que o espírito se materializa. Né? O Belling fala que para tempos mais céticos é difícil você entender como que as pessoas acreditaram nisso, né? Mas coisa. E a outra coisa é que, como existe um caminho, a ideia de liberdade também está condicionada por esse caminho. Então, eu vou ler um trecho aqui que é do Belling, que é assim: a verdadeira liberdade consiste no autodomínio, escapar ao controle exterior. Isso só pode ser alcançado pela descoberta das leis aqui, nos tempos e no lugar em que vivemos, estamos necessariamente sujeitos, e da tentativa de tornar reais aquelas particularidades da nossa natureza racional. Então, o conceito da liberdade é você realizar o seu eu, realizar o conceito da liberdade é as nações realizarem o seu potencial. Outra sequência desse pensamento vai ser que conhecer particularmente para a nação, conhecer a história da nação é conhecer o espírito dela e o desenvolvimento dela. E para a nação é o que realiza o espírito do povo. E
E isso aí se realiza através do conflito. Quer dizer, as nações elas devem pretender dominar o mundo. Particularmente a nação alemã, eles deviam pretender dominar o mundo. Isso que era realizar o destino do povo alemão. Né? Isso que ele pretendia. E como ele vai fazer isso? Para ele dominar o mundo, para ele se realizar o seu potencial, ele vai fazer isso através do Estado. Então, eu vou ler um trecho aqui do... O Hegel leva uma extrema valorização do Estado. Né? E, então, eu vou ler um trecho aqui do Hegel, que é o seguinte: o Estado é a ideia divina como existe na Terra. Temos, por isso, que venerar o Estado como manifestação do divino na Terra e considerar que, já que é difícil compreender a natureza e a infinidade, desculpa. Já que é difícil compreender a natureza, é infinitamente mais difícil captar a essência do Estado. Existe uma essência do Estado que é difícil captar, mas ela é a expressão de tudo, que você deve tentar entender. E o Estado tem que ser compreendido como um organismo. Ao Estado completo pertence essencialmente a consciência e o pensamento. O Estado é a vida moral realmente existente. E então ele vai ter uma tremenda valorização do Estado. A outra coisa é que o Hegel explicitamente vai admitir a contradição. Então, o que antes você via, olha, se eu tenho uma teoria qualquer e ela chega a valores, a questões absolutamente contraditórias, você vai falar que essa teoria é errada. Então, o Hegel não, ele vai ter a tal da lógica dialética, né? Que ela vai falar assim, olha, eu admito contradições. E mais que isso, a contradição é uma coisa positiva, porque a contradição é o que dá dinamismo à vida humana e à vida da sociedade. Então aparece a concepção que acho que todo mundo já ouviu alguma vez, né, da dialética ser uma tese, uma antítese, né, quer dizer, uma coisa que contradiz essa tese e uma síntese no nível superior. Esse que vai ser a evolução da sociedade, vai ser a tese, a antítese e uma síntese superior. No exemplo marxista, a gente não vai entrar agora tanto, mas todo mundo já conhece, acho que já ouviu falar alguma vez, existe o capitalismo, existe a classe operária, que contradiz isso, e vai ter a síntese superior, que vai ser o socialismo. O exemplo alemão ele vai considerar que existe o despotismo oriental, e depois existia as democracias, as aristocracias gregas e romanas, e vai ter depois o Estado absolutista prussiano. A última consequência que eu queria apresentar do Hegel é o seguinte: bom, como o espírito vai se materializando na história humana, qual que é o critério definitivo para eu saber o que o espírito realmente quer realizar? Como que eu sei isso? Aí ele vai falar assim: o real é o racional. Então, o que se consolidou no mundo é o que o espírito queria consolidar. Então, a história é o tribunal do mundo. As formas que venceram, elas eram as certas, elas eram as que deviam ter vencido mesmo. A consequência disso gera um pensamento que você pode provar qualquer coisa, né? Isso, a opinião, como você admite a contradição, você valoriza o Estado, você prova, ou você sai para esse espírito, você prova qualquer coisa. Eu não sei se voltando àquele problema de eu não saber se eu consigo projetar aqui ou não. Eu queria ter eu consigo ou não? Não consigo aí projetar um texto? O Benê, você sabe? Eu posso passar o último para você e aí você consegue. Eu vou passar Deixa eu ver aqui, então.
tô tornando você anfitrião. Mas se alguém entrar, você tem que admitir, tá? Tá ok. Pronto, coloquei você como anfitrião. E aí você vai Ok. perceber que tem que compartilhar a tela que está em verde, né? Você clica em cima e consegue. Vocês estão vendo? Deixa eu aumentar ela aqui. Sim, estamos vendo sim. Seria interessante se você conseguisse ampliar. Sim, isso mesmo. Eu peguei um trecho aqui do que o Popper fala do Hegel, aí ele começa discutindo a questão da liberdade, né? Mas aí é a partir de onde está grifado. Não sei se vocês veem meu mouse, mas vocês veem, não? Sim, a gente vê sim. Então, eu vou começar a partir de onde está grifado, que ele começa a discutir a questão da liberdade, aí que é na questão da Constituição, e aí tem esse trecho aqui, mas aí isso aqui é do Hegel, né? Então, a questão a quem pertence o poder de fazer a Constituição é a mesma que quem tem de fazer o espírito de uma nação. Separe-se a vossa ideia de Constituição, exclama Hegel, da ideia de um espírito coletivo, como esse último existisse ou tivesse existido sem uma Constituição, e a vossa imaginação prova a forma superficial que foi aprendido esse nexo. Quer dizer, o nexo existente entre o espírito e a Constituição. É o espírito interior e a história da nação, que é apenas a história desse espírito, que faz as constituições. Aí é aquela coisa do Popper pode falar, mas esse misticismo é ainda demasiado vago para justificar o absolutismo. É preciso ser mais específico. E Hegel apressa em selo. A totalidade realmente viva, escreve, a que preserva e continuamente produz o Estado e sua Constituição é o governo. No governo visto como uma totalidade orgânica, o poder soberano ou principado é a vontade do Estado que tudo sustenta, tudo decreta, e seu mais alto cume é a unidade que tudo abrange. Na forma perfeita do Estado, em que todos os elementos atingiram a sua existência livre, essa vontade é de um indivíduo que realmente decreta. Não apenas a maioria, não apenas de uma maioria em que a unidade da vontade decretadora não tem existência concreta. É a monarquia. A Constituição monárquica é, por conseguinte, a Constituição da razão desenvolvida e todas as outras condições pertencem a graus inferiores do desenvolvimento e autorrealização da razão. Então, como ele prova que eu tenho que admitir alguém aqui. É só clicar em admitir. Eu vou continuar sendo, tá? Porque as coisas que eu vou querer mostrar mais uns 2 textos daqui a pouco. Pode ser? Ou... Pode, fica à vontade. Então, ele prova tudo. Então, não sei se vocês viram, então ele vai provar o seguinte, olha, como que você garante a liberdade? Você garante a liberdade garantindo um soberano sem nenhuma Constituição, porque a Constituição e o espírito do Estado já estão inteiramente já estão ligados. Então, você não precisa garantir direitos individuais, limitar o poder do Estado, não precisa nada disso. A garantia da liberdade ela vai ser feita por isso. Você chega a questões absolutamente contraditórias, né? Mas, assim, como ele falou, assim, o pensamento hegeliano te dá essa oportunidade, porque tudo é o seu e o seu contrário, tudo pode ser feito, né? Para quem é de direito, né? A gente, não sei se vocês lembram, mas a gente estudou um cara que achava que essa história de Constituição, de limitar o poder do Estado, não precisava, que o chanceler do Estado alemão ele expressa a vontade do povo, que o caminho de uma nação é se colocar e é o conflito com os inimigos. Não sei se alguém quer arriscar o nome, mas se ninguém quiser, é o nosso amigo Carl Schmitt, né? Então, o Carl Schmitt ele tem uma herança hegeliana total. Então, eu vou
Eu vou ler uns trechos do Carl Schmitt aqui, que ele fala assim: não obstante, Hegel permanece em toda parte político no sentido máximo. Todos aqueles seus escritos se referem a assuntos atuais do seu tempo, principalmente e sobretudo o genial escrito de juventude, a Constituição na Alemanha. São apenas uma evidente através de seu efêmero acerto ou desacerto, sempre visível comprovação documental da verdade filosófica de que todo espírito é espírito atual, que não precisa ser procurado e encontrado, nem em representação barroca, nem no romântico álibi. Então, ele segue esse caminho, ele acha que o Hegel é o cara que fortalece a ideia do inimigo, né? Então, finalmente Hegel estabeleceu uma definição do inimigo, aliás, geralmente evitada pelos demais filósofos modernos. Ele é a diferença ética, não no sentido moral, e sim pensada no sentido da vida absoluta, no eterno do povo, como um estranho que deve ser negado em sua totalidade viva. Uma tal diferença ao inimigo é a diferença posta em relação, ao mesmo tempo, como o contrário do ser oposto dela. Então, aí ele vai falar que ele vai ajudar o inimigo, ele vai falar que a nação se afirma pela guerra, né? Então ela fala, olha, essa guerra não é a guerra famílias contra família, porém povos contra povos, e com um propósito de ódio indiferenciado, isento de toda personalidade. E ele vai reclamar uma coisa, ele vai reclamar que, olha, o problema que a gente tem é que roubaram o Hegel da gente. Nós, alemães, roubaram o Hegel da gente. Aí ele vai falar assim, em todo caso, a orientação que foi tornada decisiva na Prússia a partir de 1840 preferiu integrar a filosofia de Estado conservadora de Friedrich Julius Stahl, enquanto Hegel se deslocava para Moscou e, através de Karl Marx, chegava lá. Lá, o seu método dialético comprovou a força concreta de um novo conceito concreto de inimigo, o inimigo de classe, e transformou tanto a si mesmo um método dialético, quanto tudo mais, legalidade e legalidade. Então, ele vai definir isso, que vai ser uma vertente, na opinião do Popper, para os dois. O Hegel é a fonte dos dois autoritarismos, tanto o fascismo como o comunismo. Bom, então a gente sabe que até o Hegel, quem vai começar a criticar isso inicialmente é o Feuerbach, né? E o Feuerbach ele vai falar assim, olha, o que o Hegel escreveu, ele é meio tautológico, porque se você fala que o espírito de um período é a manifestação de todas as características daquele período, e depois você fala que o espírito de um período define todas as manifestações daquele período, onde começa? Você está sendo redundante. E o Feuerbach, ele vai ser o primeiro cara que vai falar assim, olha, não é um espírito que envolve, é as relações materiais entre os homens que dão o dinamismo da história. Então, ele não perde o espírito dialético. Eu espero que existe uma evolução. Mas ele vai falar o seguinte, que o motor disso são questões materiais. Bom, e aí a gente finalmente chega ao Marx, né? Que ele vai dar tanto a questão do Hegel como a crítica que o Feuerbach faz ao Hegel. E aí o Marx tem algumas coisas que esses escritores acham que ele foi um autor muito positivo. Esse o que o pessoal chama de materialismo, ou empirismo, né? Então ele quer observar homens de carne e osso, a situação dos homens que eles existem, nas suas condições de trabalho e nas suas relações. Então, em geral, eles acham muito positivo. Ele vai falar que interesses econômicos são fundamentais e que eles acabam influenciando as ideias de uma época. Opa, eu tenho que admitir mais outra pessoa aqui. Ele vai falar que interesses econômicos são fundamentais e que eles
acabam influenciando a ideia de uma época. Ele vai defender a intervenção, né? Ele vai defender que a nossa análise do mundo deve servir para alterar o mundo, que também todo mundo acho que a maioria das pessoas acham que a gente não tem uma postura contemplativa em relação ao mundo, né? Que a gente deve estudar, entender as coisas para tentar ter uma intervenção positiva. E ele é um ferrenho crítico das relações capitalistas da sua época, que esses três autores acham razoável ser. Eles falam assim, as pessoas que olhassem o capitalismo que o Marx viu, provavelmente elas seriam bastante críticas daquela situação e elas achariam que que coisas teriam que ser mudadas naquela época. O que existe complicado para esses três autores aí, mais forte, o mais complicado, é a herança hegeliana, né? Se realmente ele se liberta de uma herança hegeliana que eles todos consideram que é fundamento idealista, que não tem base para ser analisada. Então, e mais que isso, eles acham que é um pensamento que nasce problemático e que com o tempo vai piorando, que eles acham que o Marx realmente tinha interesse em analisar situações concretas, realidades realmente existentes. Mas, com o tempo, o pensamento marxista ele cada vez mais vai ficando ligado a essa ideia de caminho para o mundo, de alguns escolhidos. Então, o que a gente vai tentar mostrar agora aqui é como que essa visão dialética vai ser colocada com uma visão que Marx considerava materialista. Aí eu vou compartilhar a tela de novo aqui, porque é um texto, acho que é melhor a gente ler ele diretamente. Então, isso aqui é um trecho que está no livro do Berlin, de uma contribuição à crítica da economia política. Então, eu vou começar aqui nesse parágrafo aqui. Na produção social da sua vida que levam a cabo, os homens entram em relações definidas que são indispensáveis e independentes de sua vontade. Essas relações de produção correspondem a um determinado estágio, acho que é português de Portugal, né? Acho que a gente fala estágio, de desenvolvimento dos seus poderes materiais de produção. A totalidade dessas relações de produção deve-se a totalidade da produção deve-se à estrutura econômica da sociedade, verdadeiro fundamento sobre o qual se erguem as superestruturas e que correspondem formas definidas de consciência social. O modo de produção das condições materiais de vida condiciona o caráter geral dos processos de vida social, políticos e espirituais. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas ao contrário, o seu ser social que determina a sua consciência. Então, essa é a primeira parte, que é como que o Marx estrutura a sociedade, o modo que a sociedade funciona. Acho que a maioria das pessoas já alguma vez ouviu falar disso, que então existem os meios de produção, o jeito que você produz qualquer coisa, né? A sociedade se organiza a sua produção. E existem as relações de produção, que aí seria o trabalho assalariado, a servidão, que existe numa certa época. E existe a superestrutura. A superestrutura seria toda essa parte o direito da superestrutura, toda a cultura, as religiões, e toda a forma que os homens enxergam. Ele acha que essas coisas são condicionadas. Então, a relações de produção determina as relações de produção e a superestrutura. E como que a dialética se mostra nesse caminho? Luciano, apenas uma parte aqui, também ele fala que é da ideia de consciência de classe, né, no finalzinho aqui. A gente vai falar um pouquinho mais operário daqui a pouco. Mas também é isso, determina a consciência
social, né? Mas é isso. Quer falar mais uma coisa, Belém? Não. Só fiz uma pitadinha aqui. Já joia. Bom, mas aí vai chegar um momento aí que é o segundo parágrafo, né? Que aí, num certo estágio do seu desenvolvimento, as forças materiais de produção da sociedade entram em conflito com as relações de produção existente. Ou, mas isso é apenas uma expressão legal da mesma coisa, com as relações de propriedade que tinham estado em ação antes. De forma de desenvolvimento das forças de produção, essas relações transformam-se em cadeias. Chega, então, a época da Revolução Social. Com a modificação dos alicerces econômicos, toda a imensa superestrutura é, mais tarde ou mais cedo, inteiramente transformada. Mas, ao considerar as transformações, deve sempre fazer-se a distinção entre a transformação material das condições econômicas de produção, que pode ser determinada com precisão das ciências naturais, e das formas legais, políticas, religiosas, estéticas ou filosóficas, em suma, ideológicas, em que todos se tornam conscientes do conflito e o disputam. Então, se a gente pensar, né, então existia o feudalismo, né, que existia aquele trabalho agrícola, existia a propriedade feudal, existia a servidão. Uma hora começa a haver uma forma de trabalho, começam a ter outras produções, as cidades começam a desenvolver, depois se desenvolve a indústria e começam a ter relações de produção diferentes. Começa a existir o trabalho assalariado, não a servidão. Uma hora, toda essa estrutura ela entra em conflito com a superestrutura que existe. Ao feudalismo correspondia o absolutismo, o poder da igreja católica, né? Uma unidade de Deus, e uma hora isso aí entra em conflito, e aí surgem as revoluções burguesas, a Revolução Francesa, que quer instaurar estados constitucionais, quer restaurar o Estado burguês, né? Então, o que é importante notar disso aqui é o seguinte: a vontade humana não pesa nada aqui nessa história, né? Porque você tem relações de produção que entraram em conflito com a superestrutura. Você tem um caminho da história, a dialética dele é esse conflito, né? Quando existe a antítese, né? Existe uma relação, um meio de produção que começa a se conflitar com a superestrutura existente, e você vai levar ao conflito. Então, essa parte do Marx, eu vou parar de... Essa parte do Marx parece, dentro do Marx, parece que existe leituras um pouco diferentes em alguns períodos do Marx. E particularmente o livro não, só voltando. O sentido daquele texto, assim, a política, tudo que a gente faz de discussões, o direito, toda essa parte de estrutura, é só reflexo, né? Ele só é um reflexo de meios de produção e relações de produção que existem. Ela não consegue, de maneira alguma, transformar o que existe embaixo dela. Isso aí é discutível no Marx. Parece que dentro do Marx você vê alterações nisso. Existe um trecho do Engels que é conhecido, que ele fala: olha, a gente valorizou isso porque a gente foi os primeiros a valorizar muito essa parte. Mas aí a primeira questão se ela é verdadeira, né? Quer dizer, se as relações os meios de produção determina tudo assim, né? Quer dizer, o jeito que um carro é feito nos Estados Unidos, na Suécia ou na China não é muito diferente, né? Isso não significa que tenham relações de produção e uma superestrutura muito diferente nesses países. As pessoas que acham que, mesmo existindo contradição do Marx, essa visão muito determinista do marxismo é a mais coerente com o pensamento como um todo, elas vão fazer a seguinte crítica, que ela vai falar: olha,
Se eu achar que a superestrutura, ela pode, a política, o direito e todas essas formas, ela pode influenciar nas relações de produção, ela pode alterar as relações, então ela pode criar, como que o próprio Engels, uma parte reconhece, direitos de herança diferentes, ou pode criar relações de trabalho diferentes. Eu acho que o capitalismo pode ser reformado. Então, se eu achar que o capitalismo pode ser reformado, a revolução, que é uma parte clara do Marx, que é uma necessidade para o Marx, ela não é necessária mais, porque se você não existir, se não existisse nenhuma forma da política influenciar nas relações nossas, se você não tivesse nenhuma medida distributiva, era razoável o pensamento do Marx que o capitalismo levaria a uma imensa contradição. Se a gente pensar, olha, imagina que não existisse ensino público, nada, não existe nada de ensino público, e que todo o ensino das crianças fosse fruto da poupança que seus pais tivessem. Obviamente, a gente caminharia para uma cidade extremamente concentradora. Mas, assim, o que as pessoas criticam o Marx, né, ele vai falar assim, olha, o Marx foi incapaz de ver que existe um aspecto de reforma desse sistema, porque ele não é tão determinado assim. Tem um artigo da Economist, que é The Economist, uma revista inglesa, que ela vai falar, que foi quando o Marx fez 200 anos, que ela vai falar assim, olha, o Marx não viu isso e, e a e ela vai falar assim, olha, a superestrutura mudou a estrutura, mudou a base. Isso que aconteceu. O Delfim Neto, né, que foi nosso ministro, ele sempre fala, olha, o capitalismo se sustenta porque ele tem o mercado e o voto. Então, ele vai falar, olha, esses dois se equilibram para manter esse sistema. A outra coisa que particularmente o Edmundo Wilson fala é que essa visão dá uma ideia muito pobre para a cultura, né? A cultura é parte da superestrutura, né? E a cultura de uma sociedade é a ideia da classe dominante. Quando começa a quebrar, aí começa a ter mais conflito. Mas, assim, quando ela está estável, é a ideia da classe dominante. E aí ele fala, pô, será que Dostoiévski não significa nada para os dias de hoje para a gente? Será que ele é apenas a expressão do czarismo, né? Ele ia falar, ele empobrece demais, essa visão é muito pobre de tudo. Você Um outro... me dá uma parte, Luciano, rapidinho. Quando você Pode? fala aí da cultura como fazendo parte da superestrutura, junto com o direito, junto com assim, você está falando isso dentro da lógica capitalista, né? Porque na visão, se eu tiver, posso estar equivocado, mas enfim, da visão marxista, essa ideia de relações de poder na infraestrutura é nessa relação de luta de classes, né? Então a ideia marxista é que essa luta de classe no que diz respeito a aspectos econômicos, e aí o Marx ele traz muito a ideia econômica, né? Essa constante luta de classe gera, e aí está a dialética marxista, né? Gera esse constante conflito numa relação de desequilíbrio entre aí a classe burguesa e a classe operária, e a resposta disso seria o término dessa luta de classe através aí do processo revolucionário, em que essa alteração da história através dessa constante luta, né, que eu brinco dizendo a luta do bem contra o mal, tá? Ela chega ao seu fim. Uhum. Tanto que, por exemplo, quando você fala da cultura, dentro de uma lógica, obviamente, de um discurso marxista e dentro de uma lógica burguesa, a cultura, na verdade, é a cultura do opressor frente ao oprimido, né? Essa ideia, por exemplo, o comercial da Coca-Cola dizendo que, olha, tome Coca-Cola e você vai ser livre, ou mesmo toda essa propaganda capitalista das classes dominantes. Agora estou fazendo o advogado do diabo e usando a lógica marxista, obviamente, mas enfim, essa cultura ela é utilizada para
perpetuar essa dicotomia, essa dialética, essa luta de classes entre bem e mal, ou seja, entre opressor e oprimido. E aí vem aqui o ideário marxista justamente para, através que eu vou chamar aqui através do processo revolucionário, né? Você elevar esse oprimido a uma posição de poder e, por via de consequência, se determinar o fim dessa dialética. Porque Marx, na verdade, ele prega dentro de uma ideia de dialética, mas, na verdade, é o fim da própria dialética, né? Tanto que, na década de 90, quando houve aí a queda da União Soviética, etc. e tal, teve um livro, que obviamente era uma provocação, né, do Fukuyama, salvo engano, que ele falava do fim da história, né? Porque, na época, como houve aí a queda do Império Soviético, né? Chegou-se, e o título é provocativo em relação a isso, olha, essa ideia de ascensão do capitalismo como regime hegemônico e o fim do regime comunista, isso faria com que não houvesse mais, dentro da lógica marxista, essa ideia de dicotomia, de dialética, né? Então, essa parte sua que eu não entendi, quando você fala da superestrutura no direito, na cultura, essa parte seria interessante você esclarecer. O que eu acho que tem a ver com o que você falou, né? Quer dizer, o que ele vai falar é que a superestrutura, num momento estável, né? Tem uma hora que ela vai entrar em conflito, mas assim, num momento estável, ela corresponde às ideias dos opressores, né? Acho que foi isso que você falou também, né? Então, quer dizer, a religiosidade que existia naquela época, na opinião do Marx, e que ela afetava também os operários, mas de fato eram os operários assumindo a ideia da classe dominante, né? Quando há essa crítica marxista à religião, à cultura, etc. e tal, não que por si só houvesse o Marx ele fosse contra a religião no sentido geral, mas sim, na verdade, porque dentro da lógica, pelo menos da época em que ele escreveu, a religião ela era utilizada como forma de subjugar, digamos assim, a classe oprimida dentro de uma lógica da classe opressora, né? Isso. Então, Obviamente que isso foi com as ditaduras de esquerda, né? Enfim, com o regime socialista, com o stalinismo principalmente, obviamente que isso foi um pouco tanto quanto deturpado. E se você, por exemplo, for no leste europeu, eu já viajei para o leste europeu, enfim, por exemplo, lá na Romênia, é bastante interessante isso, para que você possa compreender a questão da religião nos regimes socialistas. As igrejas da Romênia elas foram escondidas durante o regime comunista. Então você verifica lá catedrais da Romênia, igrejas na Romênia, elas cercadas, por exemplo, por prédios enormes, né? Justamente diante dessa intenção de que o Estado, como grande guardião dos interesses coletivos do povo, né, quisesse suprimir a religiosidade. Não que a religiosidade ela fosse proibida, mas ela foi suprimida através, inclusive, da própria modificação urbana de Bucareste, por exemplo. Isso é bastante interessante você verificar essa estrutura urbana de Bucareste. Mas, enfim, continua aí. Foi apenas um pensamento alto. Tá. Mas a ideia básica é isso, que quando está estável, obviamente vai ter um momento da revolução. Assim, essas ideias todas da superestrutura, elas são frutos da ideia da classe dominante. E o problema não é que a superestrutura muda, as pessoas mudam de ideia. É que uma hora ele vai entrar em conflito com outras condições materiais. Quer dizer, a indústria monopolista, tudo isso levariam
a um conflito material que levaria ao socialismo, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o operariado daqui a pouco, mas só um tema anterior é que a outro problema que eles encaram no Marx é que o Marx, apesar de todo o pensamento dele ser um pensamento que ele se diz científico, nunca é claro no marxismo qual é um critério para você ter uma definição do que é científico, o que é objetivo, o que é opinião. A gente falou isso um pouco quando a gente falou sobre o Popper, né? Mas assim, o Bello ele faz uma reflexão, ele fala assim, ó, uma coisa é você achar que existem leis e que eu tenho que trabalhar com elas, que elas são restrição à minha vida. Quer dizer, se eu não quero tomar, se eu não quero se eu não quero ficar doente, eu tenho que tomar remédio. Uma coisa é você achar que você tem essas restrições, você tem que obedecer. Outra coisa é você achar que elas governam todos os aspectos da sua vida. Que é imaginar que a ciência tem um papel muito grande. Mas isso aqui é um tema um pouco... A gente conversou mais a vez passada sobre isso. Agora eu vou fazer mais uma tela aqui, também é do Marx, que a gente falar um pouco sobre o papel do proletariado, tá? Enquanto está passando aí, Luciano, apenas para registrar a presença do meu querido e estimado amigo e colega Richard Fonseca, professor da UF de Filosofia, que está presente. O Richard, é um prazer recebê-lo. Caramba, agora eu não vou falar mais nada, cara. Vou ficar quieto agora. Mas... Então, aí tem esse trecho aqui que é da ideologia alemã. Então, fala assim, finalmente, da concepção de história exposta acima, observemos ainda o seguinte resultado. No desenvolvimento das forças produtivas, advém uma fase que surgem forças produtivas e meios de intercâmbio que, no marco das relações existentes, causam somente malefícios e não são mais forças de produção, mas forças de destruição, maquinária, dinheiro. E ligado a isso, surge uma classe que tem que suportar todos os fardos da sociedade sem disputar de sua vantagem e que expulsa da sociedade é forçada a mais decidida oposição a todas as outras classes. Uma classe que configura a maioria dos membros da sociedade e da qual emana a consciência da necessidade de uma revolução radical, a consciência comunista, que também pode formar naturalmente entre outras classes, graças à percepção da situação de classe. Que as condições sobre as quais determinadas forças de produção podem ser utilizadas são as condições da dominação de uma determinada classe na sociedade, cujo poder social, derivado de sua riqueza, tem a sua expressão prático-idealista na forma do Estado existente em cada caso. É essa a razão pela qual toda a luta revolucionária dirige-se contra a classe que até então dominou. Que todas as revoluções anteriores, a forma da atividade permaneceu intocada. Tratava-se apenas de instaurar uma outra forma de distribuição dessa atividade, uma nova distribuição do trabalho entre outras pessoas, enquanto que a Revolução Comunista volta-se contra a forma da atividade existente até então. Suprime o trabalho, supera a dominação de todas as classes ao superar as próprias classes, pois essa revolução é realizada pela classe que, na sociedade, não é mais considerada como uma classe, não é reconhecida como tal, sendo expressão da dissolução de todas as classes, nacionalidades, classe, nacionalidade, etc., no interior da sociedade. Que tanto a criação em massa dessa consciência comunista, quanto para o êxito da própria causa, faz-se necessária uma transformação massiva dos homens, o que só pode se realizar por um movimento prático, por uma revolução. Que a revolução, portanto, não é necessária apenas porque a classe dominante não pode ser derrubada por nenhuma outra forma, mas também porque somente uma revolução a classe que derruba detém o poder de desembaraçar-se de toda a antiga imundície, de se tornar capaz de uma nova fundação da sociedade. Quando tem esse texto aqui, a crítica que esses autores falam assim, olha, o Marx saiu
o início dele era sair o seguinte: olha, eu quero ver operários reais, eu quero ver operários carne e osso nas suas relações do dia a dia. O que é esse operário que ele está enxergando? O que é esse operário que tem a consciência da necessidade da revolução comunista radical? O que é esse operário que não tem interesses corporativos mais, porque os interesses dele são os interesses de toda a sociedade? É o operário que ele está vendo? Né? É o operário que ele enxergava na época dele? Ou os marxistas de hoje? O que é esse operário? O operariado de São Paulo, da indústria automobilística, não tem interesses corporativos na manutenção da indústria automobilística. Não tem N operários que até querem ter uma situação social melhor, querem ter segurança de trabalho, querem ter melhores salários, mas que não tem nenhuma intenção revolucionária. Não tem vários caras que você enxerga. Se você quer enxergar operários de carne e osso, você não vai ver. Esses caras não são muito mais prováveis? E aí que surge a discussão, né? Que nesse ponto o Marx também ele volta à história da semente que tem que virar um pinheiro. Ele cria uma idealização de operário, porque esse operário que quer ir pagar uma viagem para o filho para Disney, quer ter uma casinha, quer ter um carro, esse é o operário alienado. Mas ele cria um ideal de operário. Ele cria um operário que tem que realizar a sua função racional, como dizia o nosso texto lá, e que ele só vai conseguir fazer isso definitivamente através da revolução, quando ele vai se desembaraçar de toda a antiga imundície. Então ele vai se purificar, digamos assim, para chegar nesse ponto. Então é uma herança hegeliana também, é uma herança que existe um destino, existe um caminho necessário, um ideal, que a liberdade dele vai ser ele realizar esse operário potencial dele, esse operário não alienado. E que isso aí não tem nada de materialista. Essa é uma ideia que ele define, que ele acha que é bom. Você pode achar que é bom, mas assim, que ela é científica, ela é necessária, não tem nada disso. Essas ideias todas de que existe uma ideia de liberdade que é você assumir o seu eu racional, que é desenvolver o seu potencial das nações, do operário, do povo. Ela tem um artigo que é clássico no liberalismo, que chama Dois Conceitos de Liberdade, né? Que é do Berlin. A gente falou da liberdade positiva na nossa primeira reunião, que foi tanto o artigo do Bobbio e do Melchior, os dois citavam esse conceito de liberdade positiva. Bom, e a última coisa é assim, o marxismo mantém a ideia do tribunal da história. As soluções que aconteceram, elas eram necessárias. A mais típica que a gente tem até hoje é Cuba, né? Olha, Cuba não poderia ser uma democracia naquelas condições históricas. É impossível Cuba ser uma democracia. Porra, será que isso é razoável? Não existiu. Será que, não, de fato, os dirigentes cubanos queriam que aquilo virasse uma democracia, mas eles não conseguem, é isso? Então, o racional é o real. Então, o que se estabilizou é o que tinha que ser. A história tinha esse caminho e ele era necessário. Será que isso é verdade? Então, essas são as considerações que É messiânico isso, né, Luciano? É quase messiânico. Então, messiânico. o pessoal, a crítica que esses caras vão fazer ao marxismo é que, olha, ele sai de uma raiz que tinha algumas propósitos muito razoáveis, mas ele vai por um caminho da história, de um caminho de uma história de uma maneira traçada, de caminhos necessários que não tem nada a ver. E nesse ponto, ele e o fascismo têm muito em comum. Eles têm a mesma raiz hegeliana. Particularmente esse, o pessoal acha assim, os marxistas atuais são cada vez menos empíricos, quando eles discutem qualquer coisa, cada vez eles saem menos empíricos, mas ele continua enxergando o paraíso lá que o Rubem Alves falava, eles continuam achando que existem os culpados para a gente não chegar ao paraíso, que são as elites, a burguesia ou qualquer coisa, e existe aqueles que verdadeiramente encaram o caminho
conduzir o mundo ao paraíso, que são os operários conscientes, não alienados. O fascismo é uma coisa. Existe o caminho da verdade, que é o caminho da nação, a nação se colocando, coisa. Isso os escolhidos, que são aqueles caras que enxergam a verdade nos porquês, isso que é os traidores da nação, a esquerda e tudo isso. E para o Popper ele vai falar o seguinte: por que essas ideias são muito fortes ainda? Porque elas são simples, elas têm soluções simples, elas encontram culpados, elas acabam com a responsabilidade individual e elas não sabem que isso é a essência do liberalismo. O liberalismo fala: olha, você tem que fazer as suas opções, você tem que saber que você vai fazer opções que muitas vezes são difíceis, vão ter em contradições objetivos razoáveis dos dois lados, que você vai ter que fazer opções, e que parte delas pode ser erradas. Parte delas pode ser erradas, você vai ter que aprender, mas que você não tem uma visão de futuro tão clara assim para frente. Eles não são tão céticos quanto o Rubem Alves no primeiro, porque eles acham que a sociedade é reformável, ela pode ter uma sociedade melhor, mas eles não acreditam também nas grandes utopias, como a gente viu no começo. Bom, eu acabei aí, passei um pouco do meu tempo, acho que mais dá para as pessoas conversarem. Obrigado, atenção. Ô, Luciano, ainda bem que o meu microfone fica no mudo, porque eu soltei várias gargalhadas na sua parte final, porque sobre essa questão, ao final, eu adorei. Quando você falou lá do operário, né, eu sempre me pergunto, e isso é importante a gente discutir, se essa conceituação, o sentido do vocábulo operário lá com Marx, se hoje em dia é o mesmo sentido do mesmo vocábulo nós temos hoje em dia. Será que hoje em dia, diante da complexidade das relações que nós mantemos na nossa pós-modernidade, nós ainda temos essa ideia de operário como havia em Marx? Eu duvido muito, né? Enfim. Mas é apenas um pensamento alto. E eu achei aqui, né, uma publicação minha no Facebook, que eu vou fazer uma provocação. No Correio da Manhã, da década de 30, saiu uma manchete. O Correio da Manhã era um jornal carioca, tá? Saiu uma manchete dizendo: um povo armado é livre, é forte e livre. Tá? E aí, na reportagem fala: quando falamos em povo, queremos significar o Estado, porque só o Estado representa os interesses do povo através das gerações. Eu faço uma provocação para você, Luciano. Você acha que quem falou isso? Letra A, Getúlio Vargas. Letra B, Mussolini. Letra C, Stalin. O que você... Ou letra D, todas as opções anteriores. Falhou aqui. Eu não ouvi, Luciano. Congelou. Não, não tem todas as alternativas. Pode ser letra D. Bom, Getúlio, vai, eu ponho Getúlio. Pode ser letra D, né? Todas as opções anteriores. Você, eu acho que arriscaria D, né? No caso, foi Mussolini. Mussolini, ele falou isso na década de 30. A manchete é: Mussolini diz que só um povo armado é forte e livre. E aí se fala que depois se explica quando, aí abre aspas para a fala dele: quando falamos em povo, queremos significar o Estado, porque só o Estado representa os interesses do povo através das gerações, né? Mas isso poderia ter sido dito por Getúlio, isso poderia ter sido dito por Stalin, né? Poderia ser dito por tantas pessoas, né? Eu acho que isso resume muito bem aí que você falou no início da nossa conversa, quando você passou o vídeo. Bem, eu vou abrir para perguntas, ponderações. Alguém tem alguma coisa para falar? É só abrir o microfone e está livre. Professor Richard, inclusive o senhor. Senhor Benedito, bom dia. Professor Richard, é um prazer reencontrá-lo nessa manhã tão ensolarada.
Prazer todo meu, mas eu não farei nenhuma pergunta porque eu peguei pela metade. Gostei muito do que eu vi. Não gostei tanto das suas intervenções, que atrapalhou o palestrante, como sempre, isso vive atrapalhando as pessoas, mas gostei muito. Não, estou brincando, foi muito interessante. Eu gostei e, sobretudo, gostei também da sua colocação com relação à questão da cultura. Também entendo ali com você. Mas muito bom, tem perguntas não. Parabéns aí pelo evento e gostei muito, Benedito. Inclusive, Richard, já que você está presente, eu gostaria, desde logo na frente de todos, lhe convidar para apresentar um tema no nosso grupo de... Está fugindo já há um ano praticamente, né? Você está fugindo e eu tenho certeza que você irá nos abrilhantar aí com seus conhecimentos acerca da filosofia e salvo engano, acho que você pesquisa Nietzsche, não é isso? Isso, mas o meu receio é ficar perto de você e ter que acabar confessando que eu sou mais liberal do que outra coisa, entendeu? Eu seria um Caetano às avessas. Ah, é? Esse aí é um perigo, né? Você sabe que é um perigo. Sim. Obrigado, Rich, Tá pela presença. perfeito. Parabéns aí, Benedito. Deixa Valeu, o meu irmão. pessoal aí falar. Abraço. Valeu, tchau, tchau. Tá fechado, Benedito. Vamos lá, gente. Alguma observação a fazer? Alguma pergunta? Ruas, nada para falar? Você é o nosso historiador. As pessoas estão tímidas. Bem, galera, se ninguém vai falar nada, eu vou encerrar então, hein? Beleza? Então tá bom. Luciano, meu querido, foi um prazer. Obrigado novamente pela sua segunda exposição, como sempre, brilhante e trazendo autores que, pessoalmente, para mim, aqui faltam, inclusive, que estão na minha leitura, na minha fila eterna de leitura e o que eu não consegui ler ainda, né? Eu já confessei para você que eu confessei para você que em relação ao Popper eu tenho essa falha, brinco dizendo que é uma falha de caráter praticamente, de não ter lido muita coisa do Popper, só partes, mas não os livros especificamente, né? E você trouxe mais um livro hoje, né? Esse livro do Rumo à Estação Finlândia, que também é um livro muito famoso e que também está na minha lista de leitura já há algum tempo e nunca chega. Isso me obriga, inclusive, a ficar instigado em colocar ela na parte de cima da fila, né? Que felizmente ou infelizmente é bastante longa. Eu gostaria de agradecer você pessoalmente, novamente, pela contribuição. Daqui a 15 dias nós vamos ter um outro encontro, né? Nós vamos manter esses encontros de 15 em 15 dias, já está tudo agendado. E é isso, gente. Eu gostaria de desejar um bom sábado para todo mundo, uma boa semana e fique com Deus. Quer falar alguma coisa, Luciano? Não, só queria agradecer a atenção de todo mundo e valorizar, acho que esse grupo, acho que a gente tem que cada um tentar também trazer temas e compartilhar discussões aí, que eu acho que pode todo mundo enriquecer todo mundo aí. Para a semana que Obrigado vem, aí, pessoal. nada, é um prazer. Para a semana que vem, nós vamos também fazer o nosso encontro mais de estudo, né? Às vezes nós trazemos convidados, né, com temas mais gerais, e outros encontros são muito mais reuniões de estudo, né? Como hoje, por exemplo, né, que nós escolhemos aqui um texto, um autor, para falar especificamente sobre isso. Semana que vem também, daqui a 15 dias também a pretensão é a mesma, falar sobre Melchior, né? Trazer outros aspectos de 2 livros dele, que é aquele do liberalismo e também outro livro que ele fala sobre marxismo. Também eu vou trazer isso. A pretensão dos próximos 2 encontros é especificamente estudar Melchior, né? Enfim, também dentro de uma lógica aqui de grupo de estudo, tá bom? Galera, bom sábado para todo mundo, um grande abraço. Um abraço aí, pessoal.